pessoal, tudo bem? Neste vídeo, nós vamos aprender a calcular a escala de um mapa para que nós possamos continuar fazendo leitura e interpretação de pontos nestes respectivos mapas, uma vez que nós estávamos estudando até as aulas anteriores o cálculo de coordenadas, a parte de leitura e interpretação de mapas e também o cálculo de distância entre pontos nesses mesmos mapas aí. Nós vimos anteriormente que a escala, por definição, ela representa a proporção existente entre as distâncias lineares, representadas em um mapa, e aquelas existentes no terreno, ou seja, a superfície real. Isso significa que, na prática, nós utilizamos uma escala para fazer as medições possíveis de serem realizadas nesses respectivos mapas, onde nós trabalhamos basicamente com escalas na forma numérica, escala gráfica e escala nominal, até aqui trabalhando com a escala numérica e a leitura dela nominal, né? Então vamos ver aqui. Eu tenho um respectivo mapeamento, de forma de uso e ocupação do solo dentro de uma determinada propriedade rural. E neste mapeamento nós temos aí três pontos: ponto A, ponto B e ponto C. E eu preciso identificar qual é a localização exata desses pontos para que eu faça cálculo de distância, para que eu calcule uma determinada área, para que eu delimite uma reserva legal, entre outras aplicações aí. Nós vimos nas aulas anteriores que para identificar a localização desses pontos eu preciso conhecer a escala do meu mapa, embora eu tenha aqui a escala gráfica, nós ainda estamos trabalhando com a escala numérica. Em aulas posteriores a gente vai trabalhar um pouquinho também a escala gráfica. E neste mapa em específico, nós ainda não temos a escala numérica definida, que é o que eu quero mostrar para vocês como que nós vamos fazer esse cálculo aqui hoje. Então vamos pegar como exemplo, inicialmente, o ponto A. E uma vez que eu tenho o ponto A como exemplo, eu preciso definir qual é a minha medida de superfície real e eu preciso definir qual é a minha medida gráfica, ou seja, a minha medida representada em um mapa. Eu preciso definir essas medidas porque, por definição, nós temos aí que a escala, uma escala de redução, é o que nós trabalhamos aí normalmente nos mapas, ela é dada de 1 para m, em que esse m é o meu chamado denominador de escala, e nós conseguimos determinar esse m a partir da minha distância real do terreno, ou seja, a minha medida de superfície real, e a partir da minha distância medida no mapa, a minha medida gráfica. Nós chamamos aí essa distância real de dzão e essa distância do mapa de dzinho. Vamos voltar lá no mapa para entender agora isso aí. O meu dzão, a minha distância da superfície real, ela é dada para quando eu preciso definir a escala de um mapa pela diferença entre dois pontos de coordenadas conhecidas. Então eu tenho aqui o meu ponto A, que é o nosso exemplo, e o ponto A ele está localizado entre a minha coordenada do eixo leste-oeste, 736 mil metros, e 730 mil metros. Se eu pegar a diferença de uma pela outra, vai me dar aí a medida de distância real, minha medida de superfície real que eu preciso para calcular a minha escala. Mas isso não se faz apenas com as minhas medidas em relação ao eixo leste-oeste. Se eu analiso aqui meu mapa e identifico que em relação às minhas coordenadas do eixo norte-sul, meu ponto está entre a coordenada 8.171.000 metros e 8.166.000 metros e 500, a diferença entre estas duas coordenadas também vai me dar a minha medida de superfície real que eu preciso para utilizar a minha escala do meu mapa. Porém, nós vimos que a medida de um mapa, a medida da escala, é dada por dzão, que é a minha medida real, e dzinho, que é a minha medida gráfica, ou seja, a minha medida do mapa.
Este exemplo que eu estou mostrando para vocês, ele está em escala. O desenho, ele é dado sempre pela medida que eu vou fazer aqui no papel. Então, se eu estou avaliando aqui o meu ponto A, que poderia ser qualquer outros pontos aqui ao longo do meu mapa, se eu pego aí um escalímetro, vamos pegar aqui para entender, e faço a medida do escalímetro aqui, ó, a gente consegue identificar que a minha medida gráfica, deixa eu mudar aqui para vocês visualizarem, é uma medida de 4 centímetros. Ficou um pouquinho apagadinho aí, mas entre as coordenadas que está localizado o meu ponto, 736.000 e 730.000, medindo aqui no papel, eu tenho uma medida gráfica de 4 centímetros. E se a minha medida real é dada pela diferença entre esses dois pontos, nós conseguimos calcular aqui o meu denominador de escala e, por consequência, determinar a escala do meu mapa. Isso também pode ser feito em relação às minhas coordenadas do eixo norte-sul. Se eu pego a diferença entre os dois aqui e vou medir aqui com o escalímetro, essa diferença entre esses dois pontos também me dá uma medida de 3 centímetros. E aí, se eu tenho que minha distância gráfica, minha medida gráfica é 3 centímetros, e minha medida real é a diferença entre essas duas coordenadas, eu consigo também determinar a escala do meu mapa. Eu tenho apenas uma única escala no meu mapa. Então, se eu fizer o cálculo em função das minhas coordenadas do eixo leste-oeste ou em função das minhas coordenadas do eixo norte-sul, tem que dar a mesma escala. Então, nós vamos fazer o cálculo das duas formas para verificar se o que nós estamos fazendo está correto ou não. Deixa eu tirar aqui. Então, nós temos aí, né, a fórmula. E tendo essa fórmula, vamos pegar o exemplo do ponto A, porque em relação a esse ponto A, nós medimos então com o escalímetro que a distância gráfica entre esses dois pontos é 4 centímetros. Então, em relação a estas coordenadas que eu estou medindo em relação ao meu ponto A, para que eu encontre a escala, eu preciso encontrar o meu desão. E o desão é dado pela diferença entre as duas coordenadas conhecidas entre o ponto que eu preciso localizar. Então, eu vou pegar aqui, ó. O meu desão vai ser 736.000 menos 730.000. A diferença entre esses dois pontos vai me dar uma medida real de 6.000 metros. Lembrando que nós estamos trabalhando com coordenadas UTMs, né, medidas em metros. Se eu tenho que minha distância entre esses dois pontos é de 6.000 metros e eu medir no papel que minha distância gráfica é 4 centímetros, eu consigo aplicar a fórmula e calcular a minha escala. Uma vez que o meu denominador de escala é dado pela diferença entre a minha medida real e a minha medida gráfica. Tomem só o cuidado no cálculo de escala de trabalhar com as duas unidades, as duas medidas aqui na mesma unidade. Então, minha medida real está em metros, minha medida gráfica precisa também estar em metros. Ou minha medida gráfica está em centímetros, minha medida real também precisa estar em centímetros. Tanto faz, o que vocês acharem mais fácil. Então, se eu pegar aqui, ó, que M é 6.000, vou passar a medida gráfica para metros. 4 centímetros passando para metros, eu divido por 100, vai dar 0,04 metros. Se eu estiver correto, 150.000. Então, significa que a escala do meu mapa é de 1 para 150.000. Como que eu tiro a prova para saber se minha coordenada, se minha escala, quer dizer, ela está correta ou não? Eu tenho as minhas coordenadas do eixo leste-oeste, que eu acabei de usar para fazer o meu cálculo de escala. E agora eu vou pegar as minhas coordenadas do eixo norte-sul e fazer a mesma coisa.
porque a diferença entre dois pontos de coordenadas conhecidas me dá a minha medida real. E a minha medida gráfica nós medimos no mapa anteriormente, que era 3 centímetros. Vamos fazer essa conta. Agora, fazendo em relação às coordenadas do eixo norte-sul, eu tenho que o meu Dzão, agora para fazer a prova, pego sempre o maior pelo menor, 8.171.000 metros, menos 8.166.500 metros. Resolvendo isso aqui, vai me dar uma medida real de 4.500 metros. Meu Dzão é 4.500 em relação às coordenadas do eixo norte-sul, e meu Dzão é 6.000 metros em relação às coordenadas do eixo leste-oeste. Coordenada E e coordenada N, definidas em função do meridiano central e o fuso, né, da coordenada, e definidas em função da nossa linha do Equador. Em relação a estes pontos, nós medimos uma diferença de 3 centímetros. Então, se Dzinho é 3 centímetros, nós temos aqui agora que o cálculo do meu denominador de escala vai ser 4.500 dividido por 0,03. Também passei essa medida para metros, eu acho mais fácil. Chego no meu cálculo de 150.000. Portanto, a escala do meu mapa é de 1 para 150.000. Se eu fiz os cálculos em função das coordenadas do eixo leste-oeste e em função das coordenadas do eixo norte-sul e deu a mesma escala, meus cálculos estão corretos. Então, meus cálculos estão corretos e eu sei agora que este mapa aqui que foi apresentado para vocês inicialmente, ele apresenta uma escala de 1 para 150.000. E aí nós conseguimos identificar a escala do meu mapa e posteriormente nós vamos estar vendo novamente como calcular as coordenadas desses pontos A, B e C, uma vez que eu já conheço a escala do meu mapa.